as pessoas mais velhas se lembram de maio de 1968, quando a juventude francesa, assim, do nada, sem líderes, começou a reclamar contra o governo, contra a leniência do governo, em tratar dos assuntos. Então foi uma coisa que começou a dar às pessoas o poder que elas tinham. No Brasil aconteceu a mesma coisa em 68. Eu estava na editora Vozes, que era quase em frente no Tabuleiro da Baiana na época, e o pessoal vinha se esconder lá. Eles jogaram pedrinhas nas patas dos cavalos para os cavalos escorregarem e caírem. Isso foi por causa do assassinato de um rapaz chamado Edson, no calabouço. E aí começou um movimento que veio a dar no AI-5, Ato Institucional número 5. Costa Silva, né? O governo começou a ficar com raiva dos estudantes e, para proibir, ele lançou o AI-5. E aí começou um período de terríveis torturas, que veio o Costa e Silva, o Médici. Foram os anos de chumbo, né? Foram os anos de chumbo que começaram assim. Nessa época, a juventude requeria exatamente o quê? A liberdade de expressão, a liberdade... Eles queriam o fim da ditadura militar, minha filha. Exatamente. Requerendo justamente liberdade. A juventude foi para a rua em 68 para pedir o fim disso. Foi mais ou menos por aí? Foi por aí. Só se conseguiu isso no fim da década de 70. Então, essas marchas, esses anos todos, deixaram semente. Até que, de repente, sem mais nem menos, sem líderes, como as marchas de 68, sem líderes, sem nada, apareceu um movimento no Egito, na Tunísia, na comunidade árabe da África do Norte, com a mesma característica do movimento de 68, de ser livre. Buscando a liberdade. E só a juventude. Então, começou na Tunísia, veio para o Egito, eles botaram para fora os líderes, depois veio para a Argélia, e, por outro lado, veio para a Síria, mas aí começou uma guerra civil violentíssima. Já em 2 anos mataram 100 e tantas mil pessoas. Enquanto isso, muito recentemente no Brasil, os estudantes foram para a rua outra vez. Eu queria que vocês fizessem um corte. Depois dos ataques da África do Norte, vieram os ataques dos indignados da Europa com o fato de não tirarem o salário, os impostos dos ricos e porem encargos pesados sobre os pobres. Quer dizer, foi uma marcha também pela liberdade e captou todos os países da União Europeia. Logo depois, também do mesmo jeito, veio o movimento Ocupem Wall Street, que botou os Estados Unidos em pé de guerra contra Wall Street. Mas o grande movimento do Brasil começou com todas as possíveis reivindicações
de governabilidade, e sem... foi um movimento que se espalhou pelo país todo e sem líderes. Exatamente, sem partidos políticos. Renegando os partidos políticos. Alguns levavam machadinhas para cortar o pau das bandeiras políticas. Ninguém queria nenhum partido político. Então está começando a vir no mundo um movimento, só faltava o Brasil. O Brasil era o único país que não tinha dado respostas sérias a esse anseio da juventude de acabar com um modo de produção baseado na violência e no autoritarismo. Exatamente. Então hoje a busca não é só pela liberdade de expressão, mas sim por um novo modelo de governança. Um novo mundo, eu digo, um novo mundo acaba de nascer. E ele foi sendo gestado por esses movimentos e agora ele explodiu com toda a força no Brasil. Bom. Porque o novo mundo, o terceiro paradigma que veio com os computadores, com os new... Facebookianos. Facebook, redes sociais, tá falando. Redes sociais, todas essas coisas foram se formando por consenso. Quando tem um líder, não existe consenso. Tem consenso quando o povo todo vai para a rua. Se formam grupos e grupos e grupos e vai indo, entende? Exatamente isso que aconteceu. Esse movimento todo começou nas redes sociais. Pois é. Então eu quero que vocês vejam, isso tudo é para dizer que o de 68 não foi pelas redes sociais, foi contra o exército, e esses daqui, tanto na África, como na Europa, como nos Estados Unidos, como no Chile, e agora como no Brasil, nasceram espontaneamente do povo por causa do novo paradigma. A história humana tem 3 paradigmas. Um que vem da pré-história até há 10 mil anos atrás, quando se inventa o movimento agrário com as pás, picaretas, e depois também junto com o movimento industrial de 300 anos atrás. Eu estou dizendo isso para dizer que isso não tem tempo marcado. A pré-história demorou quase 2 milhões de anos para ainda estar no primeiro paradigma, que era um paradigma que hoje a gente chama de ganha-ganha, que havia só trocas de animais, não havia dinheiro, às vezes eram conchas, às vezes, mas não havia dinheiro como a gente conhece hoje, que se cobra juros. A violência só nasceu quando vieram os juros, os bancos. Esse segundo paradigma, do ganha-perde. Que é o paradigma exatamente do ganha-perde, em que para uns ganharem, os outros tinham que perder. A culpa era do dinheiro que se comprava. E a gente ainda vive esse paradigma. Nós estamos tentando mudar isso, né? Espera aí, está muito adiantado o terceiro paradigma. O terceiro paradigma é este que estão fazendo. E principalmente o Brasil, que não resistiu aos pedidos como a Europa, os Estados Unidos e o mundo árabe, que resistiram, em muitos casos, como no da Síria, mataram dezenas de milhares, mais de 100 mil pessoas, e fugiram milhões de pessoas. Aqui não, aqui tem uma especificidade, é que o pessoal do governo está atendendo
tudo que a população perde. Perde. Porque é outra ideologia. É um pessoal que veio, esse pessoal mesmo veio da ditadura militar, contra os militares. Eu sei que eu fui nas passeatas contra a ditadura militar e não tinha intenção nenhuma, eles só queriam pôr para fora os militares e conseguiram em 1982, se não me engano. Foram 23 anos de ditadura militar, da pior espécie possível. Então, o que define esse movimento é que ele é o terceiro paradigma, que o pessoal se encontra em tempo real, a velocidade da luz, porque os computadores andam à velocidade da luz. Então você sabe agora mesmo o que está acontecendo, agora mesmo em todos os lugares do mundo. Isso é fantástico mesmo, né? Foi uma das maiores evoluções. Foi a maior revolução de humana, todos né? os tempos, desde o nascimento da espécie humana.